Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Bom, quais são as funções do sistema nervoso? A função do sistema nervoso é receber informações do meio externo e, a partir daí, gerar, associar e interpretar essas informações que foram recebidas, tá? Através de quais meios eu recebo essas informações externas? Através dos meus órgãos sensoriais, né? Que é até o próximo conteúdo que a gente vai estudar. Ou seja, os olhos, os ouvidos, a boca, né? A língua ali através do paladar, a pele através do tato. Então, esses são os caminhos que eu tenho para receber a informação externa, do meio externo, e a partir daí eu tenho uma interpretação e uma reação, tá? Também o sistema nervoso, ele trabalha em conjunto ali com o sistema endócrino, que é o sistema dos órgãos, sistema dos hormônios, das glândulas, né? Então, o sistema nervoso também, ele é responsável por gerar uma resposta interna no meu corpo, né? Então, quando você vê lá, você tá apaixonado, você vê a pessoa que você ama, a pupila se dilata, né? Os batimentos cardíacos vão ser elevados. Isso é um conjunto entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. E também, que aí é o que a gente mais associa, né? O sistema nervoso, ele também está relacionado à memória e aprendizado. O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Até aqui eu coloquei, na imagem que eu peguei o cérebro, né? Mas não é bem assim. O cérebro é uma parte do encéfalo, tá? Então, o sistema nervoso central, ele é envolvido pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é formado ali pelos meus nervos, tá? E os glânglios, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, vamos começar pela anatomia do meu sistema nervoso central. O meu encéfalo, ele tem as principais partes do meu encéfalo, é o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a ponte, tá? A função da ponte aí, pessoal, é a comunicação entre o cerebelo e o bulbo, tá? Ele ajuda a influenciar nas emoções, tá? Bom, o cérebro, ele tá envolvido ali, pessoal, com a memória, interpretação, coordenação motora, tá? São as principais funções do cérebro. O cerebelo, ele tá muito relacionado ao tônus muscular. O que é o tônus muscular? O tônus muscular, por exemplo, você tá olhando, você tá, né, sentadinho agora olhando a aula pelo seu PC, né? Você vê que você tem uma sustentação do seu pescoço, né? Você tá olhando ali a tela do computador. Então, tudo isso, o controle de contração muscular, a gente chama de tônus muscular. E quem faz esse controle é o cerebelo, tá? Ele não deixa os seus músculos contrair de mais ou de menos, enfim, tá? Ele também ajuda no controle da postura corporal e também na coordenação motor e equilíbrio do corpo. Tá muito relacionado ao equilíbrio do corpo, o cerebelo, tá? O bulbo, ele controla os movimentos cardíacos, respiratórios e os movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? Por exemplo, você vai deglutir uma comida, vai engolir essa comida, né? Da sua boca até o estômago, esse alimento vai passar pelo esôfago. E os movimentos que vai acontecer no seu esôfago para que isso ocorra os movimentos peristálticos. O movimento também, né, para o bolo fecal sair do nosso corpo, ali no nosso intestino, também é chamado de movimento peristáltico, tá? Bom, o que envolve o nosso encéfalo? Nós temos aí 3 membranas, tá? A gente chama aí de meninges, né? Essas meninges são 3. Eu tenho a dura mater, né? Então, eu tenho a caixa craniana, e embaixo já tenho ali a dura mater, tá? Que é a membrana mais grossinha que você tem, tá? Depois eu vou ter
a membrana aracnoide, certo? Aracnoide, nossa professora, parece aracnídeo, né? Aranha, tem relação, tá? Eles colocaram esse nome porque essa membrana, ela parece que parece uma teia de aranha, tá? E nessa membrana também nós temos o líquido cefalorraquidiano, né? Esse líquido aí tem a função de proteger o nosso encéfalo contra grandes impactos. Professora, tem a ver com meningite, essas meninges? Sim. Se você tiver alguma contaminação de vírus, bactérias, fungos ou até mesmo alguma verminose, você pode ter aí uma doença chamada de meningite, que é muito grave e pode levar até a morte. Então é uma infecção dessa membrana, tá? Desse líquido que tem nessa membrana, o líquido cefalorraquidiano, ou também chamado de líquor. Embaixo da aracnoide nós temos a pia mater. A pia mater é a membrana bem fininha, ela já está ligada diretamente ali com o nosso encéfalo, tá? Então eu tenho uma imagem aí, ó, mostrando as 3 camadas. Primeiro vem a dura mater, então de fora para dentro, primeiro a dura mater, depois a aracnoide, e depois a pia mater, né? Então, olhando essa imagem aqui, nós temos aqui uma outra visão, né? Então, eu tenho o osso aqui, né? Aí vem a dura mater, depois a aracnoide, né? Com os espaços aqui pro líquor, e depois bem fininha aqui eu tenho a pia mater, tá? Que aí já gruda no nosso encéfalo. Essas 3 membranas, pessoal, essas 3 meninges, vamos dizer assim, ela não vem só em volta do nosso encéfalo, tá? Ela vai envolver também a nossa medula espinhal, tá? Em alguns livros você vai ler medula espinal, tá certo também, tá bom? E aí aqui, ó, a imagem mostra também, ó, a dura mater, aracnoide, a pia mater, todas envolvendo aqui a nossa medula, tá? Nossa medula espinhal. Bom, e falando aí um pouquinho do nosso cérebro, ele é dividido no lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Falando aí da função, né, o que está associado a cada uma, falando do lobo occipital, esse lobo está associado aí à visão, tá? Então, está relacionado à questão de respostas vindas da visão. Já o lobo parietal está associado à nossa leitura, certo? E à sensibilidade também dos nossos membros inferiores, tá? Bom, e aí o nosso lobo frontal, ele está associado à fonação, à fala e ao movimento dos olhos, tá? Em relação à movimentação, movimentação dos olhos, é no lobo frontal, tá? Também temos aqui o lobo temporal, tá? Que está associado à audição e o olfato, tudo bem? Aí aqui eu tenho, né, o que eu acabei de falar para vocês, a função de cada lado, que trabalha cada um, só que de uma forma mais detalhada. Aqui nós temos até o cerebelo, né, que eu coloquei aqui junto já com esses lobos do cérebro. E aqui nós temos o sistema límbico, né? Dentro do nosso cérebro nós temos o sistema límbico, que é o sistema que regula as emoções, memória, funções de instinto, né? Fome, controle de temperatura, sono, tá? Tudo isso nós temos no sistema límbico. Bom, então fechando aí o encéfalo, né? Foquei aqui no final sobre o cérebro. Vamos falar um pouquinho da medula, tá? Medula espinhal não é a mesma coisa que medula óssea ou medula vermelha. São coisas diferentes, tá, pessoal? Medula vermelha ou medula óssea é a medula que faz a produção do nosso sangue. Ela fica dentro dos nossos ossos longos, tá? Medula espinhal, aí sim,
É a medula que está relacionada ao sistema nervoso central, tá? Então, a nossa medula fica dentro da nossa coluna vertebral. A coluna vertebral, ela tem a função de proteger essa medula, porque ela é bem sensível, né? Então, olha na imagem aqui, nós temos as vértebras, o disco que fica entre as vértebras, é como se fosse uma molinha, né? Se você não tem esse disco, você vai ter osso com osso ali tendo atrito e não é bacana. Tem gente que tem esse problema da falta do disco, o desgaste desse disco, e aí pode levar a um bico de papagaio, uma hérnia, enfim. E dentro da minha medula, dentro da minha coluna, eu tenho aqui a medula, tá? Então, tirando essa parte aqui que é a medula, ampliando, o que eu vou enxergar aqui? Eu vou ver os nervos, tá? As meninges aqui que vai proteger essa medula. Então, aqui dentro eu tenho muitos nervos, que são neurônios que a gente vai falar mais pra frente, que vai conduzir a informação do meu encéfalo para o restante do meu corpo, ou pegar essa informação dos meus órgãos e levar até o encéfalo, tá? Então, pessoal, essa aqui é a medula espinhal, tá? Não vão confundir com medula óssea. Eu vou doar medula. Isso daí é medula óssea, tá? Medula vermelha ou medula vermelha, que é a mesma coisa. Agora, medula espinhal é outra coisa, tá bom? Bom, a função da medula é, que eu já falei, né? Conduzir aí as informações, né? Então, meu encéfalo tem um comando, ele vai mandar esse comando pro resto do corpo, tá? Bom, aí nós temos o sistema periférico, né? O sistema periférico é um sistema em que você tem os nervos, tá? Então, é formado por 12 nervos, 12 pares de nervos cranianos, são nervos que saem aqui da região do crânio, né? E 31 pares de nervos espinhais, tá? Que vai aí sair vai sair pela medula, tá bom? Então, só para recapitular aqui, vamos voltar um pouquinho. Eu tenho o sistema nervoso. Que é dividido em duas partes: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, a gente fala do encéfalo e as divisões desse encéfalo, tá? E a função de cada região, né? Tem aí também falando um pouco das meninges, que envolve esse encéfalo, né? E aí a gente volta a falar aí da divisão do cérebro, né? O lobo frontal, o lobo temporal, parietal, occipital, enfim. Aí aqui focando um pouquinho na função de cada região, né? O sistema límbico. E aí eu falei para vocês sobre a medula, né? A medula, qual é a função da medula e a localização dela. Então, até aqui a gente falou do sistema nervoso central. E aí, falando um pouquinho do sistema nervoso periférico, nós temos os nervos, né? 12 pares de nervos cranianos e 12 pares de nervos espinhais, que são a localização da onde saem esses nervos, tá? Então, os 12 pares saem do encéfalo e os nervos espinhais saem da própria espinha. Essa é tranquila porque é óbvio o nome, né? Já ajuda a gente a estudar, tá? Bom, aí aqui só a informação, né? A localização ali, ó, dos nervos cranianos, aonde tá a localização desses 12 pares, tá? Claro que isso não vai cair numa prova, né? Tipo, vai ter uma seta e falar, olha, que nervo que é esse? Né? Onde sai o nervo? Não vai ter isso. Só pra gente, a nível de curiosidade mesmo, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho dos nervos, se eu pegar um nervo e olhar ele com detalhes, o que eu vou ver? Então, eu peguei aqui, eu coloquei a mesma imagem, tá? Só que de duas formas diferentes. Então, eu pego aqui um nervo, que vocês estão olhando aqui é um nervo, tá? Esse nervo é envolvido por um tecido, por uma membrana, vamos dizer assim, chamada de epineuro, tá? E dentro dele, ele envolve todo o nervo. Então, o que você tá vendo aqui é um nervo, tá? Dentro desse nervo, né, eu tenho vários fascículos,
né? Aqui, ó, cada bolinha aqui é um fascículo. Cada fascículo é envolvido por uma camada chamada de perineuro, tá? Esse perineuro, ele vai ter outros fascículos individuais, tá? Que é envolvido aí por uma outra membrana chamada de endoneuro, tá? E dentro desse fascículo, eu tenho aqui um neurônio, vários neurônios aqui, tá? Então, eu pego esse neurônio, tá aqui dentro, que tá aqui dentro, que tá aqui dentro, tá? Então, um nervo, eu tenho vários neurônios, que a gente vai ver direitinho o que são neurônios, tá bom? Então, esse aqui, pessoal, é a mesma imagem que essa, tá? Só que tá mostrando aqui os detalhes dos nervos. E aqui, ó, vocês podem ver a presença de vasos sanguíneos, tá? Tanto de artérias quanto de veias, tá? Bom, continuando, nós temos também o sistema nervoso autônomo, tá? Autônomo, pessoal, o que que é, né? É um sistema que tem a função de regular e coordenar as funções dos órgãos internos, tá? De forma que a sua atividade vai se acomodar dependendo da necessidade do indivíduo, tá bom? Bom, os órgãos internos estão divididos aí em dois sistemas autônomos, tá? O simpático e o parasimpático, tá? Então, na imagem aqui, ó, nós temos esse lado, o parasimpático, e do outro lado, o simpático. O simpático, pessoal, ele aí, né, os nervos que controlam essas ações, saem aqui, ó, ao longo da minha medula espinhal, tá? Bom, o que que o simpático faz? Por exemplo, dilata a pupila, inibe o fluxo da saliva, né? Às vezes você tá nervoso, é o mesmo sistema, né? Você dilata a pupila, você fica com a boca seca, né? Dilata os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, estimula a produção do glicogênio, né, que é o estoque de glicose para o sangue, inibe secreções, estimula adrenalina e noradrenalina, que são hormônios aí, né, que são neurotransmissores, né, inibe o peristaltismo, tá? Inibe também a contração da bexiga. Já o parasimpático, ele contrai a pupila, tá? Estimula o fluxo de saliva lacrimal, contrai os brônquios, retarda os batimentos cardíacos, estimula a liberação da bile, estimula o peristaltismo e a secreção, e contrai a bexiga urinária, tá? Então, pessoal, eles têm uma função aí que é antagônica, tá? O que o simpático faz, o parasimpático faz o oposto. E o parasimpático, os nervos, eles podem sair aqui dessa região da medula e dessa região aqui, tá? Então, ó, os nervos aqui estão representando certinho. O de verde é o simpático e o vermelho o parasimpático. Tudo bem? Bom, aí outro item interessante, né, outro ponto importante para o nosso estudo da cadeia do sistema nervoso é o ato reflexo, tá? O que que é o ato reflexo? O ato reflexo é uma resposta do meu corpo que não vai chegar até o meu encéfalo. Eu preciso de uma resposta rápida, tá? Então, por exemplo, você tá lá, né, cozinhando, sem querer você encostou sua mão na panela. Você tirou sua mão rapidamente. Você não pensou para tirar, né? Você foi lá e colocou a mão na água muito, 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 muito quente. O seu corpo vai tirar rapidamente. Você não pensa, né? O seu corpo já tem uma resposta rápida. Essa resposta rápida a gente chama de ato reflexo. Até coloquei uma imagem, né? Quem assistiu Chaves já viu lá que bate lá no joelho do Kiko e o Kiko tem uma resposta da sua perna, né? Como que isso acontece? Então, o indivíduo foi lá, né, colocou o dedo na vela. Essa informação, você tem um receptor sensorial.
essa informação passou pelo neurônio sensitivo, né, chegando até a medula espinhal. Lá na medula espinhal, eu tenho um neurônio associativo que vai mandar essa informação para o meu neurônio motor, que eu vou ter uma resposta de tirar a mão perto do fogo, tá? Então, pessoal, apesar de eu falar devagar aqui, a resposta é muito rápida, tá? Então, você nem chega a pensar. Não foi nem pro encéfalo. A medula já resolveu o que tinha que fazer antes de você se machucar ou prejudicar ali, né, o seu corpo. Tudo bem? Bom, então essa ação do nosso corpo é chamada de ato reflexo, tá? Bom, agora eu comecei um pouquinho de trás para frente, né? Porque eu acho que é mais fácil para o aluno entender o macro e depois o micro, tá? Vocês vão ver que na apostila tá o inverso, né? Bom, vamos falar agora da célula nervosa, né? A unidade do sistema nervoso. Então, a gente olhou aqui a anatomia do nosso sistema nervoso como um todo, um pouco já de fisiologia, né? De como funciona. Mas qual que é a unidade do sistema nervoso? A unidade do sistema nervoso é um neurônio, a nossa célula nervosa, né? E como que é a célula nervosa, né? Como que é o neurônio? O neurônio, então, ele tem aqui uma célula, né? Então, o que você olha aqui é uma célula modificada para essa necessidade de condução nervosa, né? Então, você vê que ela lembra um fio, né? E essa anatomia dessa célula é proposital, né? Uma questão de necessidade aí, né? Então, nós temos aqui o corpo celular, o núcleo da minha célula, eu tenho aqui os dendritos, tá? Que são essas ramificações. Eu tenho esse fiozinho por dentro aqui chamado de axônio. E aqui no final, ó, eu tenho as ramificações do axônio, tá? Então, esse final aqui são as ramificações do axônio. O que passa aqui dentro, ó, é o axônio. Aqui é o corpo celular. E aqui essas outras ramificações no início do meu neurônio são chamados de dendritos, tá? Essa estrutura aqui de lilás, roxo, né? É chamado de bainha de mielina, tá? Então, é uma estrutura de origem lipoproteica, né? Como se fosse uma capinha de gordura, que tem a função aí de acelerar o meu impulso nervoso. A gente vai até falar isso daqui a pouco, né? Quando a gente for falar de potencial de ação. Ele tem a função ali de acelerar o meu impulso nervoso. Quando a pessoa tem uma doença chamada de esclerose múltipla, o indivíduo tem problema nessa bainha de mielina, tá? Bom, então essa aqui é a minha célula. Essa célula, então, ela tem a função de impulso nervoso. Então, na grande maioria das células, né, dos neurônios, a gente vai entender por quê. O impulso nervoso, ele vai se iniciar pelo dendrito, passar pelo axônio e terminar nas ramificações do axônio, tá? Então, ele é unidirecional. Começa no dendrito, passa pelo axônio e termina nas ramificações do axônio, tá? Bom, então o neurônio, ele vai passar essa informação para outro neurônio, tá? E essa informação se chama, essa propagação aí, o encontro de dois neurônios, a gente chama de sinapse, tá? Então, sinapse é o encontro de dois neurônios passando informação um para o outro, tá? Pessoal, existe dois tipos de sinapse, tá? A gente foca muito na sinapse química vestibular também, mas eu vou comentar com vocês sobre sinapse elétrica. Por quê? Sinapse elétrica é raro acontecer no nosso corpo, né? São partes bem específicas que você tem ali sinapse elétrica, tá? Sinapse elétrica, o neurônio, então esse aqui é um neurônio, esse aqui é outro neurônio, tá? Esse aqui é as ramificações do axônio de um neurônio e esse aqui são os dendritos de outro neurônio. A mesma coisa aqui, tá? A sinapse elétrica, você tem canais
canais que vai fazer a condução do impulso nervoso. Então, você tem um contato físico entre os neurônios, tá? Você tem esse contato físico, certo? Isso é sinapse elétrica, ela é mais rara, tá? E a sinapse química, você não tem esse contato físico, tá? Só uma informação que eu esqueci de falar, essa região aqui de um neurônio com o outro, você chama de fenda sináptica, tá? Então, um neurônio, ele vai passar informação para o outro através de neurotransmissores, que a gente vai entender mais para frente, tá? Então, os neurotransmissores vão passar essa informação para o outro neurônio, ok? Bom, então, essa é a sinapse química e essa é a sinapse elétrica. Qual que eu vou focar bastante agora nos próximos 2 slides? Sinapse química, tá? Sinapse elétrica, é importante você saber que eu tenho aqui canais, junções que vão ligar os 2 neurônios, só que é muito mais raro de acontecer, tá? São lugares específicos do meu corpo que esse tipo de sinapse acontece, tá? Bom, então aqui eu coloquei uma imagem, né, de dois neurônios fazendo a sinapse, né? Então lembra que eu falei para vocês, ó, eu tenho as terminações do axônio de um neurônio chamado de neurônio pré-sináptico, porque é ele que vai passar para o outro, tendo contato, entre aspas, com o dendrito do outro axônio, do outro neurônio, tá? Chamado aí de neurônio pós-sináptico, tá? Bom, então, como que acontece aí essa informação, né? Essa propagação aí do impulso nervoso, né? Lembrando vocês, eu tô focando aqui no químico, tá? Na sinapse química. Então, aqui eu tenho potencial de ação que chega ao terminal axônico. Professora, o que é potencial de ação? Eu vou falar no final do vídeo, porque ele é mais complexo, então eu deixei pro final, tá? Esse potencial de ação vai chegar aqui no meu canais de cálcio, tá? E vão controlar a voltagem, vai abrir, né? Então, o potencial chegou, abriu esses canais entrando cálcio, né? O cálcio vai entrar na célula, vai sinalizar as vesículas sinápticas, com informações, né? Que vão mover até a membrana e aí essas vesículas vão liberar um neurotransmissor, tá? O neurotransmissor vai passar aqui pela fenda sináptica e se ligar aos receptores do outro neurônio, tá? E aí vai continuar ali a condução, tá? Então aqui, ó, uma animaçãozinha só para vocês entenderem o neurotransmissor passando de um neurônio para o outro, tá? Então é uma forma bem simplificada para explicar esse aqui, tudo bem? Bom, e aí eu tenho vários neurotransmissores, né? Neurotransmissores, pessoal, eles podem ser inibidores, né? Ou excitadores, tá? Então eu tenho aqui a dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, ocitocina, GABA, endorfina, tá? São neurotransmissores que, dependendo do que você estiver fazendo, ele vai estimular o seu corpo na produção desse neurotransmissor e vai ter um efeito na sua vida, né? Então, por exemplo, a dopamina, ela ajuda muito a reduzir a ansiedade, melhora o ânimo, diminui aí a possibilidade de desenvolver uma depressão. Professora, e como que eu posso aumentar a produção de neurotransmissores? Fazer bastante exercício físico, né? Esse exercício físico vai ajudar você a produzir mais dopamina e evitar aí doenças, né? De CID psicológico aí, né? Serotonina, né? Ele ajuda a gente, né? A ter mais, ver o lado positivo, ser mais otimista, né? Tomar decisões, enfim, tá? Então, cada
neurotransmissor aqui tem uma função, tá? Então, ó, melatonina melhora a qualidade do sono, tá? Para isso eu preciso tomar sol, para o meu corpo entender quando é dia e quando é noite, né, gente? Nós somos animais, então nosso corpo ele também ele tem essa questão aí de ter uma resposta do meio externo. Por isso que às vezes vocês ficam com falta de sono, porque vocês ficam com o celular no rosto até o último minuto, e aí vocês dificultam a produção de melatonina, tá? Que vai melhorar aí a qualidade do seu sono. Enfim, eu tenho outros neurotransmissores aqui que vão ajudar, tá? Bom, agora a gente vai falar de potencial de ação. Então, vamos falar então um pouco sobre o neurônio, né? Então, faz de conta aqui que eu tô falando da membrana, faz de conta que essa imagem, né, é um neurônio, tá? Existe aí na membrana do neurônio o que a gente chama de potencial de membrana, tá? O que é isso, pessoal? Naturalmente, nós temos aí uma quantidade, né, de íons, né? Então, dentro da célula, eu tenho uma grande quantidade de potássio, tá? E fora da célula, eu tenho uma grande quantidade de sódio. Eu falo, né, num senso comum aí, que o meio intracelular é negativo, tá? Enquanto o meio extracelular é positivo. Só que assim, pessoal, na verdade, o meio intracelular, ele é mais negativo, tá? Ele é mais negativo e o meio extracelular é mais positivo. Só que para entender, né, para resumir aí, é comum, né, os professores de biologia falar, ó, o meio intracelular é negativo e o meio extracelular é positivo, tá? Então, dentro da minha célula, eu tenho maior quantidade de potássio e fora da minha célula eu tenho uma maior quantidade de sódio, tá? Então, isso eu chamo de potencial de membrana. Bom, quando eu recebo um estímulo, né? Por exemplo, eu vou olhar para a luz, né? E aí eu vou ter formar uma imagem. Eu tô recebendo um estímulo, certo? Eu vou ter aí um potencial de ação, ou também a propagação do impulso nervoso, é a mesma coisa, né? Então, pessoal, eu tô lá com a minha célula, né? No meio, em repouso ali, né? Tranquilamente. Internamente a célula está negativa, externamente positiva, tá? Eu recebo um estímulo, né? Recebo aqui um estímulo. Então, eu tenho a tensão aqui, ó, medido aí. Tá, esse potencial é medido aí através de voltagem, tá? Então, olha o nosso gráfico aqui, né? Então, esse estímulo a gente chama de tudo ou nada, né? Ou o estímulo, ele é grande o suficiente para aumentar essa voltagem e eu ter aí, né, o início do meu potencial de ação, ou não, né? Então não adianta igual você tá no escuro, você não tá enxergando. Aumentou um pouquinho a luz, você não vai conseguir enxergar, tá? Ou tem a luz ali para você conseguir ter a formação da imagem, ou não, você não enxerga, tá? Isso vai diferenciar de espécie para espécie. Por exemplo, gatos têm uma maior sensibilidade à luz do que a gente. Então, por isso que em lugares com baixa luminosidade, ele consegue enxergar melhor do que a gente, tá? Bom, então eu tenho aqui, né? O que acontece? Existe aqui o estado de repouso, que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, eu tenho os canais de sódio e potássio que estão fechadinho lá, bonitinho. Aí eu vou ter o processo de despolarização, tá? O que vai acontecer? Ao atingir o limiar dos canais de sódio, eles vão se abrir, tá? E há um influxo de sódio, gerando aí um potencial de ação. Então, eu vou ter a entrada
de sódio na minha célula, tá? E aí, pessoal, vai ter um desequilíbrio aqui, né? O meio intracelular, que era em relação ao meio extracelular negativo, vai se tornar positivo, tá? Bom, e aí vai chegar ao auge ali do potencial de ação, certo? O que vai acontecer depois? Esse processo a gente chama de despolarização, né? Que tá aqui no gráfico, ó, subindo aqui, ó, entrando aqui o meu sódio dentro da célula, a gente chama de despolarização. Chegou ali no meu auge, né, gente? Isso demora 0,15 segundos, é muito rápido, tá? Eu vou ter depois o processo de repolarização. O que é isso? Os canais de sódio tornam-se inativos e fecham, tá? E os canais de potássio vão se abrir, tá? Então não vai mais entrar sódio e vai sair o potássio para tentar ali o reequilíbrio, tá bom? E aí depois eu vou ter o potencial de repouso, tá? Fica tão baixo ali o meu nível de voltagem que eu não vou conseguir em seguida já ter um potencial de ação. Então a célula ali demora um pouquinho para entrar no seu potencial de membrana, tá? E aí, pessoal, aqui essa imagem mostrando ali, ó, o fluxo, né, do processo de potencial de ação, ó, como ele vai caminhando aqui pelo neurônio. Então, esse processo que a gente visualizou aqui não acontece de uma vez no neurônio como um todo, vai acontecendo por partes e vai seguindo. Conforme vai andando o meu potencial de ação, por onde ele passou depois vai voltando à área de repolarização, vai voltando a ficar normal, tá bom? Pessoal, é um pouquinho difícil entender, né, o potencial de ação. Se você não entendeu ainda, né, é necessário você ter relembrado da nossa aula lá do primeiro ano do bomba de sódio e potássio, tá? Que é um tipo de transporte aí da membrana plasmática, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa... perdão, esqueci desse slide aqui para mostrar para vocês, ó, o potencial se deslocando aí através do neurônio, tá? Essa imagem tá mais bonitinha que a outra, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, entendido, né, que é importante exercitar o nosso cérebro estudando, quebrando a cabeça, não entendeu, vamos assistir a aula de novo, ler a apostila, depois assistir a videoaula, tá? Então, esse órgão aí merece bastante exercício para ficar bem ativo e vocês cada dia mais inteligente, tá bom? Beijão, pessoal!